pais de Sagi e a mãe de Bashira vibravam junto do estádio e dos narradores. Ele está aqui, Yoichi Isagi. Com o gol do jovem craque japonês, o Blue Lock Japão conquista uma vitória esmagadora na primeira rodada. Que telepatia incrível! Você é o melhor, monstro. Eu sabia que você me daria aquele passe. Só eu conseguiria fazer essa manobra egocêntrica. Golaço, golaço! Vocês dois são tão maneiros. Eu digo mesmo de você. Que jogo insuportavelmente chato. Mas eu tenho que admitir, me excitou bastante. Bashira e Kurona comemoravam fazendo a pose do tubarão, e o Isagi sorridente teve sua atenção puxada pelo Aiko, que jogando uma garrafa pra ele se hidratar disse: Ei Isagi, essa foi uma técnica nova e maluca que você experimentou. Quanto disso você planejou? Nada. Aquele último chute foi um total improviso. Eu esperava que o Onazi tivesse um despertar, mas eu realmente não tinha ideia até aquele momento que ele faria um chute depois daquela armadilha. No momento em que você o deteve, eu fui inspirado a tentar fazer minha própria versão daquele chute. Esse cara é maluco. Sua imaginação e inspiração estão em outro nível comparado a antes. O egoísmo dele poderia devorar o plano do ego por completo. Eu consegui testar isso graças a você. Obrigado, capitão. Droga, totalmente derrotados. Fomos totalmente obliterados. O Kuzo pensava sobre a derrota. Eles devoraram tudo. Nosso fogo, meu ego, a evolução de Onazi. Ele desenhou aquele despertar e fez com que parecesse que ele estava reunindo dados para a seleção japonesa. Mas no fim, tudo isso foi explorado para ajudá-lo a crescer. Quão estoico apenas um cara pode ser. Ele está fora de si. E Yoichi Isagi é uma horripilante máquina de futebol. Onazi se aproximando, concordou. Kuzo, ele é o egoísta mais horripilante que já encontramos no nosso pequeno mundo. Onazi, mas ele destroçou aquele mundo pequeno para nós. Ele é o jogador de futebol definitivo. Obrigado, Yoichi Isagi. Eu estou feliz que pude encontrar você aqui. Isagi perguntou: Você criou uma boa lembrança? Cala a boca. Isso não vai acabar como uma lembrança. Levantando o punho para o cumprimentar, ele prometeu: Um dia eu vou te superar. Apenas espere, Yoichi Isagi. O cumprimentando de volta, o Yoichi falou: Essa é a curiosidade egoísta que eu quero ver. Vamos nos encontrar novamente. Kuzo pareceu ter percebido algo naquele momento e assim mudamos de lugar para o hotel da Alemanha. Alguém assistia a TV enquanto os narradores diziam: Um cumprimento caloroso com os punhos cerrados entre os ases dos dois times. A equipe japonesa fez um começo incrível com esta limpa primeira rodada. O cameraman focou no Yoichi sorrindo e quem o assistia esmagando uma Coca-Cola era Kaiser. Ele falou: Pare de sorrir, Yoichi. Eu estou tão furioso que não consigo sequer beber a droga desse refrigerante. Sai, em algum lugar de Tóquio, aparecia logo em seguida, quase que caindo no sono. Após desligar a TV, ele comentou: Vocês poderiam ter ganho de 8-0, seus palhaços. E conforme Yoichi dava sua entrevista pós-jogo, vimos mais um participante aparecendo. Bunny, enquanto se secava após o banho, percebeu: Aquele jovem feliz de antes? Então você é um de nós também? Voltando às instalações do Blue Lock, fomos levados ao campo de treinamento da França. Charles, batendo bola, perguntou: Ei, Loki, o que você acha do nível do Japão? Ele respondeu enquanto foi apresentado como New Gin pela primeira vez em toda a história. Batatas pequenas com nada além de paixão e popularidade. O Charles, não concordando muito, falou: Mas eles têm caras como o Shidou. Eu mal posso esperar para lutar contra ele. Nós estaremos jogando contra o Japão na segunda rodada, certo? Certo. Bem, em um nível pessoal, eu quero enfrentar Yoichi Isagi novamente e perguntar se ele ainda acha que eu sou cheio de mim mesmo, se eu sou forte apenas porque aconteceu de eu ter nascido rápido. Nos bancos, alguém parecia estar curioso enquanto lia um livro. Esse Yoichi Isagi é realmente tão interessante assim, Loki? Ele respondeu enquanto se enxugava após terminar o treinamento de sprint. Como ele parece pra você?
Hugo. Um novo New Game era apresentado e de forma séria ele concluiu: totalmente inadequado. Bem, gente, vamos conversar um pouco mais sobre esse capítulo, sobre a tradução e sobre como ela muda algumas coisas que os spoilers tinham trazido. Bem, para começo de conversa, Bashira é o GOAT da partida. Eu queria, né, que cada partida tivesse ao final algum tipo de premiação. Seria legalzinho, né, ter esses momentos ao final de cada partida com o melhor do jogo sendo eleito. Seria um elemento interessante, né, se fosse ser trabalhado. Querendo ou não, eu acho que dava pra ter adicionado isso, já que os autores adicionaram toda aquela entrada dos garotos que nem estava acontecendo no Mundial de Clubes. Querendo ou não, eu acho que seria um elemento bastante interessante ver o Bashira sendo premiado. Mas de uma forma geral, esse momento do Barou e do Shidou pra vocês, pessoal, não ficou realmente aparecendo que os dois devem ganhar o protagonismo deles na próxima partida não pra vocês? Não pareceu não. Eu acho que, de certa forma, eu consigo ter mais certeza em cima daquela ideia que eu comentei anteriormente aqui no canal, de que a segunda partida virá com um formato diferente de titulares. Provavelmente o Ego vai ficar fazendo alterações de acordo com o tipo de adversário que o Japão foi enfrentar. Eu espero que seja isso, até porque, se for realmente isso, segue uma lógica mais ideal no quesito de querer utilizar todos os jogadores que tiverem no banco nesse arco, né? Sabemos bem que isso não acontece na vida real, numa competição. Muitos dos jogadores que são levados às vezes ficam no banco praticamente a competição inteira, mas eu só tô dizendo isso porque é uma obra, né? Querendo ou não, não é a vida real. Eu acho que ter feito os meninos passar por arcos de treinamentos bem específicos significa sim que cada um deve ter seu espaço e devem ter algum tipo de capacidade de servir para o Japão durante esse campeonato. Pode ser em uma situação bem específica, pode ser numa situação mais variável, que vai acontecer mais vezes, mas ainda assim, esse quadro mostrando Barou e Shidou provou pra mim que realmente os dois jogarão como titulares em algum momento e entrarão juntos. Eu não imaginava no começo da saga que nós poderíamos ver esses dois sendo titulares, tá bom? Ao mesmo tempo jogando numa partida, mas eu começo a acreditar que é possível sim, beleza? Sobre o Aiko e o Isagi, eu acredito que não tem muita coisa pra se adicionar, além de que eu acho que veremos essa dupla mais e mais vezes, tá bom? Essa codependência entre os dois ocorrendo mais e mais vezes. Quanto mais o Yoshi tiver uma perspectiva onde ele possa compartilhar com o Aiko e o Aiko possa auxiliar, mais vezes nós veremos um nível de evolução desse tamanho. O treinamento do Aiko, né, não foi explicado, por mais que todo mundo já teorize mais ou menos o que foi, né, sobre essa questão dele ser capitão, coordenar a equipe, etc. Ainda assim, não foi explicado nessa partida. O cara teve uma evolução nessa partida só porque o Isagi veio conversar com ele. Então, eu acho que isso vai acabar sendo mantido sim ao longo das próximas partidas. E eu acho que o comentário que eu tenho pra fazer sobre a Nigéria como um todo, além de ter ficado claro que o Onazi não vai desistir, não vai ficar por isso, o Onazi provavelmente vai voltar a aparecer no futuro da obra, é a forma como o Kuzo é desenhado no final, tá bom? O último momento, por um bom tempo, né? Nós devemos ainda ver os resultados das partidas da Nigéria, mas ainda assim, o último momento que nós temos da Nigéria como protagonista é literalmente focando no Kuzo olhando pro Onazi e pro Isagi se cumprimentando. Será que isso não acendeu nele uma fagulha pra evoluir também, pra se desenvolver? Porque o Kuzo, pra mim, né, é o melhor jogador da Nigéria. Eu sei que a galera discorda porque o Onazi é o melhor atacante da Nigéria, mas eu sinceramente sinto que o coração mole do Kuzo é que fez ele não poder ter seu potencial todo explorado, ok? Então se ele puder realmente ter um despertar, ele poder progredir, ele poder evoluir, eu não duvido que a Nigéria vai parar de ser uma equipe de uma lança só. Essa lança vai ser multiplicada. Eu acho que sim, o Kuzo pode virar uma das lanças. O gol que o Kuzo não fez foi justamente por ele não acreditar que poderia marcar, né? Os treinos da Nigéria como um todo sempre foram voltados pro Onazi marcando. Eu acredito que o Kuzo pode sim progredir e evoluir até chegar num nível, não necessariamente um atacante, mas talvez de um meia atacante. Eu acho que essa posição bateria muito bem com ele. Sobre o Kaiser, gente, esse detalhe das Coca-Colas, 10 latinhas, né, que ele bebeu, pelo menos que foram mostradas aqui, já tinha ficado na cara. Eu não tinha percebido nunca foi um detalhe que eu parei pra prestar atenção, mas nós já temos quadros no passado da
maniobra onde o Kaiser tá bebendo refrigerante, ok? Eu acho que essa é a comida de conforto, né? Todo mundo tem uma comida de conforto na sua vida, alguma comida que normalmente as coisas estão difíceis, você vai procurar ela pra mastigar, pra botar na boca. Pronto, eu acho que essa compulsão alimentar do Kaiser aí não é algo que dá pra se correlacionar exatamente ao momento, né? O Kaiser foi derrotado na Liga Egoísta e por isso ele está desse jeito. Não, ok? Só esclarecendo aqui pra vocês, esse é um detalhe que já tinha sido deixado anteriormente. Talvez, nessa situação aqui, ele só esteja exagerando um pouco mais. Tinham até deixado um detalhe sobre isso, fizeram um comentário com relação à situação do pai, né? Do Kaiser. Querendo ou não, o Kaiser parece um pouco com aquele marido que bebe muita cachaça e chega em casa, fica assistindo futebol, bebendo álcool, pronto. Só que aqui no caso, o Kaiser é um atleta, ele não vai estar bebendo álcool, ele bebe refrigerante, que aparentemente afeta menos sua saúde. Querendo ou não, tá complicada a situação. Até esse comentário do Kaiser sobre a partida não tem muito sentido, ele só tá puto, né? Pô, para de sorrir hoje. Para de sorrir, eu não tô conseguindo nem beber minha coca direito. É isso mesmo. Eu não sei como ainda situalizar muito bem o estado mental do Kaiser a partir apenas disso aqui. Vamos ver o que será desenvolvido nos próximos momentos, né? Que ele ganhar de destaque. Ele deve ganhar destaque sem ser só apenas nos pós-partidas, né? Quando a Alemanha tiver seu primeiro jogo, deve acontecer alguma coisa nesse sentido. Bem, sobre o Sai, mano, pra mim a única coisa que tem pra falar sobre ele realmente é que ele não cortou o cabelo, tá bom, gente? Ele só usa um gel. É isso, tá bom? Esse é o comentário que eu tenho pra fazer sobre ele. Eu acredito que o Japão poderia sim colocar 8-0 nesse placar. Todo mundo concorda que teve uns saltos de tempo nessa partida que não teve nada a ver, mas ainda assim, nós aceitamos o placar final e chegamos à conclusão de que mesmo se o Japão tivesse aplicado 8-0, provavelmente o Sai estaria aqui dizendo que era pra ter aplicado 16-0, 10-0, 12-0. Ele só tá implicando. Essa é a verdade. Querendo ou não, ele não comenta nem diretamente sobre o Yoshi. Esse aqui poderia ter sido um espaço interessante, né? De ver o Sai falando sobre o Yoshi, mas eu acho que o momento dele reconhecer o Yoshi vai ser só presencialmente, né? Depois daquele arco lá contra o 20, eu só acho que veremos outro momento de Isagi e Sai quando o Sai tiver voltado completamente pra equipe. Tá dando a se acreditar isso, né? Sobre o Bunny, pô, os detalhes que eu interpretei aqui em cima dele é que ele não assistiu a partida, tá bom? Fica meio claro, ele tá se enxugando aqui e realmente aparenta que ele tava tomando banho no final da partida. Ele ligou a TV e tava só deixando passar enquanto tava tomando banho ali pra ter um barulho de fundo, talvez, ou algo desse tipo, mas aparenta assim que ele tava tomando banho, chegou na frente do sofá, pô, já acabou o jogo, o Isagi tá aqui dando apenas a coletiva, né? O que me deixa realmente curioso com relação ao Bunny é como os balões de fala dele tão escuros, ok? A maioria dos garotos aqui, os balões tão brancos, ok? Só que quando chega no Bunny e no Hugo mais à frente, os balões estão escuros. Será que isso pode indicar um certo tipo de sentimento de superioridade? Será que dá pra indicar nesse sentido? Os personagens que o Yoshi ainda não provou nem sequer um pouquinho, eles não falam em balões brancos, eles se acham realmente muito superiores, por isso os seus comentários ficam dessa forma. Interpretação da minha cabeça, eu sei que eu tô viajando aqui, mas deu assim entender isso, até porque o Loki claramente se acha superior ao Isagi, beleza? O Loki é superior ao Isagi realmente, mas ele já viu que o Isagi não é qualquer coisinha. O Isagi não é algo pra se dizer, é só mais um lixo, algo descartável. Ele não fala aqui em balões escuros, mas quando chega a vez do Hugo, ele fala que o Isagi é totalmente inadequado e os balões estão totalmente escuros. Querendo ou não, essa é uma interpretação que é meio viajada, sim, mas ainda assim eu acredito que pode sim ser algo nesse sentido, tá bom? Os balões escuros definirem um certo tipo de prepotência, diríamos assim, vinda dos personagens New Games por ficar diminuindo o Yoshi, por ficar subestimando o Yoshi, um certo tipo de arrogância da parte deles com relação ao Isagi. Olha, gente, pelo que eu tenho de base, agora vai ser o último comentário, a última peça da análise sobre esse Hugo. O que eu acredito é que ele venha a ser um meio de campo do tipo lento, ok? Nós já temos o Loki que é muito veloz, o Charles tá treinando para se equiparar com ele, mas a
da forma como o Hugo é apresentado, as teorias que vêm à minha mente de primeiro ver é que, vamos tirar uma base rápida, né? O Loki tá treinando sprint, o Charles tá treinando com a bola, são as características principais de cada um. O Hugo tá lendo, então ele é um jogador, obviamente, já ficou claro, né, pela tradução horrível que saiu nos spoilers, mas mesmo não sendo essa a tradução real, o Hugo é um tipo de jogador mental, o cabeça. Provavelmente ele é meia, ok? Eu queria dizer que não, ele vai ser zagueiro e não sei o que, mas a não ser que, vamos dizer assim, temos uma imagem antes de revelar aí a posição do Hugo dele em pé, eu não consigo ter certeza, ok? Que ele venha a ser um zagueiro baixo, será, cara? Não corresponde muito bem. O físico dele não é ruim, tá bom? Dá pra ver que ele tem um físico realmente treinado, dá pra ver até aqui que ele tá suado, beleza? Não é que os meninos estavam treinando e ele ficou sentado o dia todo, não é exatamente isso que eu tô tentando dizer, mas dá pra perceber que o treino do Hugo não se alonga comparado ao do Charles, que tá evoluindo ainda, comparado ao do Loki, que tem muita progressão a se fazer, querendo ou não, sim, por ele tá lendo esse livro de bolso, que aparenta é que ele é um jogo mais mental. Provavelmente o Hugo é realmente o boss final do Yoshi, tá bom? Alguém com características acima do nível do Yoshi e que se encaminham da mesma perspectiva, no mesmo sentido. Finalmente temos um jogador que faça o Yoshi evoluir na sua mesma linha. Provavelmente a partida contra a Inglaterra tá de pé, né? Agora, com a tradução oficial, destacou que a partida contra o Japão é a segunda rodada da França também. Então provavelmente veremos esse desenvolvimento acontecendo. Vamos esperar o melhor. O título do próximo capítulo, cara, eu perdi, eu me esqueci, mas vai ser um capítulo pro Nagi, tá bom? Eu não lembro do título, mas eu lembro do significado do título do próximo capítulo. O capítulo que vem vai ser pro Nagi, provavelmente. Nas previsões nós falamos mais sobre, beleza? Tamo junto, um grande abraço, valeu, falou e... Cut!